As abelhas, pequenas e diligentes, são insetos fascinantes, com uma estrutura social complexa e habilidades surpreendentes. Vamos conhecer um pouquinho melhor esse inseto intrigante. Existem mais de 25.000 espécies de abelhas distribuídas em todo o mundo. As abelhas adultas se alimentam principalmente de néctar e pólen das flores. O néctar é uma fonte de energia devido ao seu alto conteúdo de açúcares, enquanto o pólen fornece proteínas e outros nutrientes essenciais para o desenvolvimento das larvas. Algumas espécies, como as abelhas melíferas, armazenam néctar e pólen em suas colmeias para garantir o suprimento durante os períodos de escassez. As abelhas podem ser encontradas em uma ampla variedade de habitats, incluindo florestas, prados, áreas urbanas e rurais. Muitas espécies preferem habitats com abundância de flores para garantir um fornecimento constante de alimento. As abelhas melíferas, por exemplo, vivem em colmeias que podem ser naturais, como cavidades em árvores, ou artificiais, como caixas de apicultores. A reprodução das abelhas envolve um complexo ritual de acasalamento. As abelhas rainhas acasalam com múltiplos zangões durante o voo nupcial, quando elas estão sexualmente prontas para a fecundação. Este acasalamento permite à rainha armazenar esperma para fertilizar ovos ao longo de sua vida. Os zangões morrem logo após o acasalamento, pois seu abdômen se rompe ao liberar os órgãos reprodutivos. Os ovos fertilizados postos pela rainha desenvolvem-se em operárias, ou novas rainhas, enquanto os ovos não fertilizados se tornam zangões. Após a eclosão, as larvas são alimentadas por operárias com uma mistura de pólen e néctar, ou geleia real. O período de desenvolvimento varia entre as espécies, mas geralmente inclui estágios de ovo, larva, pupa e adulto. As abelhas são insetos rápidos e ágeis. Elas podem voar a velocidades de até 24 km por hora e batem as asas cerca de 200 vezes por segundo. Essa rápida movimentação das asas é essencial para a estabilização durante o voo e para a polinização das flores. A expectativa de vida das abelhas varia significativamente entre as castas. Uma abelha operária vive geralmente de 4 a 6 semanas durante a temporada de forrageamento, enquanto uma rainha pode viver até 5 anos. Os zangões têm uma vida curta, morrendo pouco depois do acasalamento ou sendo expulsos da colmeia no outono, quando há escassez de alimentos e acabam morrendo de fome ou de frio. É relativamente comum que um zangão seja confundido com uma rainha, já que são maiores do que as operárias. Um fato curioso sobre as abelhas é a chamada dança das abelhas, utilizada para comunicar a localização de fontes de alimento. A abelha forrageira realiza movimentos específicos que indicam a direção e a distância das flores em relação à colmeia. As operárias que fazem a coleta de alimentos, água e outros materiais fora da colmeia são chamadas de forrageiras.
Normalmente são abelhas mais experientes, mais preparadas para se localizar e encarar os riscos lá fora. As abelhas têm em suas cabeças glândulas que secretam duas enzimas, invertase e glicose oxidase. O mel é formado pela reação dessas substâncias com o néctar coletado das flores. A invertase converte a sacarose, tipo de açúcar contido no néctar, em dois outros açúcares, glicose e frutose. No final desse processo, temos o delicioso mel. As abelhas enfrentam diversos predadores naturais, incluindo aves, mamíferos, répteis e outros insetos. Entre os predadores mais conhecidos estão os vespões, que podem atacar e devastar colmeias inteiras. Aranhas e algumas espécies de formigas também representam ameaças significativas. Embora as abelhas não vocalizem no sentido tradicional, elas se comunicam de várias maneiras, principalmente através de feromônios e comportamentos específicos, como a dança das abelhas mencionada anteriormente. Esses métodos de comunicação são essenciais para a coordenação das atividades dentro da colmeia. O voo das abelhas é um fenômeno fascinante que desafiou cientistas por muito tempo. Estudos aerodinâmicos revelaram que as abelhas batem suas asas em ângulos complexos, criando vórtices de ar que permitem a sustentação necessária para o voo. Isso explica como conseguem carregar cargas pesadas de néctar e pólen. As abelhas são fundamentais para a polinização, um processo que afeta diretamente a reprodução de muitas plantas. Sem as abelhas, muitas culturas agrícolas e plantas silvestres sofreriam declínios significativos, afetando a biodiversidade e a produção de alimentos. Este papel ecológico destaca a importância da conservação das populações de abelhas. Nos últimos anos, as populações de abelhas têm enfrentado ameaças significativas, como a perda de habitat, pesticidas, doenças e mudanças climáticas. Esforços de conservação incluem a criação de habitats favoráveis, a redução do uso de pesticidas e a promoção de práticas de apicultura sustentável. As abelhas desempenham um papel crucial na polinização das plantas, essencial para a produção de alimentos e a manutenção dos ecossistemas. Além de produzirem o mel, elas são responsáveis pela polinização de inúmeros alimentos, como as frutas, legumes e os grãos, garantindo a segurança alimentar de toda a humanidade. As abelhas são criaturas extraordinárias, com um papel vital na natureza e na agricultura. Sua complexa vida social, capacidades de comunicação e importância ecológica destacam a necessidade de sua proteção. Entender e preservar esses insetos é crucial para manter a saúde dos ecossistemas